Olá, saudações cristãs. Veremos um vídeo sobre a melhor Bíblia de estudo para computador. Você é o tipo de pessoa que gosta de estudar a Bíblia Sagrada? Você gosta de consultar as referências bíblicas de determinado estudo bíblico? Você gosta de consultar comentários bíblicos regularmente? Se a sua resposta é sim, então temos uma dica de Bíblia eletrônica para usar em seu computador. Estamos falando da Bíblia de Estudo Pentecostal. Vamos conhecer as principais funcionalidades. Vejamos o vídeo. Muito bem, eu estou dentro do sistema da Bíblia de Estudo Pentecostal e eu quero pesquisar um livro, eu quero ler um determinado livro, ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Então eu venho aqui, onde está escrito livro, e coloco a inicial do livro. Essa é uma maneira para eu encontrar. Existem outras formas. Mas eu coloco aqui, por exemplo, GN. Dou Enter. Já vou entrar no livro de Gênesis. É aberto para mim um esboço, só que eu não quero apenas ler este esboço. Eu quero, por exemplo, ir para o capítulo 1. Eu vou digitar aqui, 1, dou um Enter, vou cair no capítulo 1. E aqui, em cima do lado direito, eu posso aumentar a fonte, Aumentei a fonte e eu posso ler esse texto aqui, todo o texto. E se eu quiser descer, eu venho aqui na barra do lado direito, a barra de rolagem, e vou descendo, lendo o texto. Então essa é uma forma para eu encontrar determinado livro. Por exemplo, eu quero ler um livro do Novo Testamento. Eu quero ler, por exemplo, Mateus. Então eu vou aqui, eu vou digitar MT, dou um Enter, vou cair no esboço do livro de Mateus, ou seja, no início do livro de Mateus. Só que é o seguinte, eu quero, por exemplo, ler Mateus capítulo 10. Então eu venho aqui, onde está escrito esboço, e vou e digito o capítulo 10. 1, 0. Dou Enter, vou cair no capítulo 10. Então aqui está o texto para eu ler o capítulo 10. E assim eu vou fazendo com os demais livros. Por exemplo, eu quero ler o último livro da Bíblia. Então o que eu faço? Eu vou digitar as iniciais. A, P. Dou Enter, caí no esboço, só que eu não quero o esboço, eu quero ler, por exemplo, capítulo 22, digito 22, dou Enter, vou cair lá no capítulo 22. Então essa é uma maneira para eu achar determinado livro, ler o livro, estudar o livro e me aprofundar. Então eu venho aqui, digito as iniciais do determinado livro, e aqui eu digito o número do capítulo do livro que eu quero. Muito bem, essa é uma maneira para encontrar. Existem outras, por exemplo, aqui no menu, você pode clicar lá, aparece aqui livros, você clica e vai aparecer aqui duas maneiras para você consultar ou pesquisar o livro. Livros por ordem, ou seja, por ordem de livros, que é a maneira que estamos acostumados a estudar a Bíblia, e por ordem alfabética. Então a maneira mais acostumada é essa aqui, por ordem de livros. E aqui eu encontro o livro que eu quero. Eu vou aqui na barra de rolagem e procuro o livro que eu quero. Por exemplo, eu quero a Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus está aqui, Novo Testamento. Então eu vou descer aqui e vou achar Carta aos Hebreus. Aqui, dou um clique, fecho aqui, apareceu o esboço. Só que eu não quero hoje ler o esboço, eu quero ler, por exemplo, o capítulo 5. Então eu vou digitar aqui, onde está escrito esboço, vou digitar o número 5, dou um Enter, pronto, caí no capítulo 5. Essa é outra forma para se achar determinado livro da Bíblia. Muito bem, agora nós vamos encontrar notas de estudos. Vamos escolher um livro. Por exemplo, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Novo Testamento. Eu vou digitar lá MT e vou digitar
por exemplo, o capítulo 1. MT, dei um clique aqui e vou digitar aqui o número 1. Pronto. Agora é o seguinte, eu quero uma nota de estudo que fale sobre a geração de Jesus Cristo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no rodapé, eu vou suspender aqui para ficar maior para nós. E aqui está, ó, geração de Jesus Cristo. Um estudo sobre a geração de Jesus Cristo. Só que eu quero o seguinte, aqui em cima aparece o seguinte, aparece Jesus Cristo. Eu quero uma explicação sobre este nome aqui, ó, Cristo. Eu venho aqui, ó, embaixo, na nota de rodapé, e eu tenho aqui uma explicação sobre este nome, sobre o nome Jesus Cristo. Então esta é uma forma para você encontrar a nota de estudo. Vamos escolher outro livro, por exemplo, Gênesis. Eu vou lá em cima, eu vou digitar a inicial do livro de Gênesis, ó, GN, do Enter, e venho aqui, ó, no esboço que já está selecionado, e vou colocar número 1, capítulo 1. Eu quero uma nota sobre o princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui está a nota, ó. O princípio criou Deus. Então essa nota vai dar uma boa explicação sobre esta expressão. E aqui na barra de rolagem eu tenho outras notas de estudos, notas explicativas. Então esta Bíblia, ela tem quase 10 mil notas de estudos. Então todos os livros da Bíblia, 66 livros, tem notas. É claro que alguns têm poucas notas, outros têm mais. Por exemplo, Apocalipse. Eu quero encontrar algumas notas no último livro da Bíblia. Eu vou lá, digito A, P, dou Enter. Está selecionado aqui, ó, em cima, ó, esboço. Eu vou digitar, por exemplo, o capítulo 7. Eu quero algumas notas do capítulo 7. Por exemplo, aqui no capítulo 7, do último livro da Bíblia, versículo 1. Eu quero alguma coisa sobre... vi 4 anjos aqui, ó. Vi 4 anjos. Eu venho aqui, ó, na nota, no rodapé, e tenho aqui essa explicação, uma explicação sobre essa expressão. E assim por diante. Olha só, mais notas, muitas notas. Então essa é uma maneira para você encontrar notas de rodapé. Você escolhe o livro, ó, escolhi Apocalipse, você escolhe o capítulo. Por exemplo, você leu lá algum versículo, Filipenses, capítulo 3, você viu lá um texto que você desejou uma explicação. Então o que você vai fazer? Vem aqui, ó, FP, que são as iniciais, vou dar um Enter. Está aqui selecionado no esboço, eu não quero esse esboço, ó. Eu não quero esse esboço, o esboço de Filipenses. Eu vou estudar ou ler em outra hora, em outro momento. Mas eu quero, por exemplo, Filipenses 3. Então eu vou vir aqui, ó, e vou digitar 3. 3 que refere-se ao capítulo. Sempre ao capítulo aqui dentro. E aí me apareceu o capítulo 3. Aí eu quero uma nota sobre cães, maus obreiros, circuncisão. Então o que eu vou fazer? O capítulo 3, versículo 2, vai falar sobre justamente isso aqui, ó. Olha só. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então eu quero uma nota explicando isso aí. Eu vou vir aqui, ó, no rodapé, e tenho essa nota de estudo, nota me explicando o que eu tenho aqui. E é interessante notar que dentro dessas notas de estudos, dentro desses estudos, pode aparecer outros estudos, outras notas que vai ampliar o comentário. Por exemplo, ó, dentro dessa nota aqui de estudo, para esse Filipenses 3, 2, eu tenho aqui, ó, V, capítulo 1, versículo 17, nota. Se eu clicar aqui, vai me levar a nota. Agora nós vamos encontrar um estudo doutrinário. Eu quero um estudo bíblico abrangente. Eu venho aqui, ó,
aqui está escrito livros, pesquisar palavras, estudos, aqui tem doutrinários e símbolos temáticos. Outra hora nós vamos falar desses símbolos. Em outra oportunidade nós podemos falar sobre isso. Mas vamos aqui, doutrinários. Vai me aparecer aqui uma lista de estudos doutrinários. Aí eu escolho o estudo que eu desejo. Essa lista tem mais ou menos cerca de 77 estudos doutrinários envolvendo vários temas bíblicos. Por exemplo, temor do Senhor. O que a Bíblia quer dizer sobre temer a Deus? Eu clico aqui, e vou entrar lá na página do estudo que eu escolhi. Aqui na barra de rolagem eu vou lendo, eu vou descendo para fazer a minha leitura. É interessante notar aqui, por exemplo, dentro de um estudo de determinado assunto, nós encontramos outro assunto para aumentar, lançar luz aquilo que nós estamos lendo. Por exemplo, aqui, se eu encosto o mouse, apareceu a mãozinha, isso quer dizer que tem um link aqui, eu posso clicar e vai me levar para essa página aqui, a providência divina. Se eu clico aqui, vai me levar para lá. Eu vou lá para o estudo sobre a providência divina. Então essa é a maneira fácil. Eu venho aqui, vou descendo aqui, estudos doutrinários. Dou um clique, vai aparecer minha lista de estudo. Muito bem. Agora vamos ver como acessar as referências cruzadas. Por exemplo, você está lendo determinado livro da Bíblia e você gostaria de encontrar referências sobre determinado assunto. Vamos escolher um livro? Suponhamos que você está lendo agora o Evangelho de João. Vou digitar lá, J-O, dou um Enter, apareceu o esboço. Eu não quero o esboço agora, eu não quero esse esboço aqui agora, mas eu quero, por exemplo, João capítulo 1. Eu vou lá digitar o 1. Digitei 1, apareceu o texto que eu quero ler, o texto da Bíblia Sagrada, do livro de João. Só que é o seguinte, eu quero referências, que chamamos de referências cruzadas. No princípio era o verbo. Então essa palavra aqui, essa expressão era o verbo, eu quero uma referência sobre ela. Então tem aqui uma letrinha, eu vou clicar e vai me aparecer a referência ou as referências. E assim continua, essas letrinhas aqui, por exemplo, B, C, D, indica que tem uma ou mais referências dentro. Vamos clicar aqui, letra A, me abriu uma lista de referências sobre a expressão era o verbo. Temos aqui uma lista. Então, por exemplo, eu quero saber um pouco sobre o versículo de número 18, o 18. Eu quero algumas referências sobre isso aqui, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Bom, essa questão aqui de visto, Deus nunca foi visto por alguém. Eu quero algo sobre isso aqui. Então eu vou clicar aqui, na letra Q, e aqui tenho pelo menos mais de 6 referências sobre o assunto. Vamos escolher, por exemplo, um outro livro aí. Vamos escolher o livro vamos escolher Atos. Atos dos Apóstolos. Eu vou digitar lá em cima, aqui em cima, de novo, eu vou lá para o livro primeiro, A-T, e vou dar Enter. Vai me aparecer aqui em cima já selecionado, esboço, só que eu não quero o esboço, eu quero o capítulo 5. Vou digitar o 5 e dar um Enter, dei um Enter, e aqui está o texto. E dentro do texto tem referências. Olha aqui, várias referências sobre, por exemplo, essa palavra aqui, sobre Satanás. Se eu clicar aqui, o que vai me dizer? Vai me trazer uma referência sobre ele. E assim, vamos encontrando as referências que precisamos.
Então esta é uma maneira para você acessar as referências cruzadas. Então, até aqui nós vimos como encontrar um livro, como encontrar notas de estudos, como encontrar estudos doutrinários e como acessar as referências cruzadas.